E a palestra tem o tema Rumo ao Futuro, uma abordagem visionária para a liderança em cibersegurança. Eu quero aplausos, por gentileza, para o nosso palestrante, Jaime Chanaga. Boa tarde. Estão acordados ou estão dormindo? Bom, realmente obrigado por o tempo que todos vocês estão compartilhando conosco nesta tarde. Meu nome é Jaime Chanaga, ou Jaime Chanaga. Eu sou, por o sotaque, acho que vocês sabem que não sou brasileiro, certo? Tenho o privilégio de estar aqui com vocês e nos próximos minutos gostaria de compartilhar um pouco dessa visão do futuro que todos precisamos pensar nesse dia. Tenho o privilégio de estar no mercado de tecnologia já aproximadamente uns 27 anos e atualmente me desempenho como Field CISO de Fortinet para 3 regiões, para Caribe, Canadá e toda a América Latina. Trabalhando como Field CISO, quero fazer a aclaração, não sou o CISO corporativo de Fortinet, mas como CISO do campo, o Field CISO, tenho o privilégio de trabalhar com clientes e organizações, com CISOs, CIOs, CTOs, de todo o mercado de América Latina, Caribe e Canadá, diariamente. Agora, vou perguntar algo em uns minutos a vocês e gostaria que isto fosse uma sessão interativa, onde vou compartilhar essa visão com vocês, mas também gostaria que vocês entenderam por que essa visão fica importante para nossas vidas. Parte do meu trabalho, além de trabalho com Fortinet, tenho o privilégio de atuar em 3 funções diferentes com 3 agências de inteligência e defesa nacional nos Estados Unidos. Tenho já quase 25 anos trabalhando com a FBI como assessor em cibersegurança e sou formado da Academia de Cidadãos da FBI. Também trabalho com Homeland Security nos centros regionais de fusão como Fusion Liaison Officer, ou oficial de inteligência, de fusão de inteligência. E aproximadamente já quase 5 anos trabalhando numa força-tarefa dos serviços segredos dos Estados Unidos em investigações de cibercrime a nível global, de impacto da segurança nacional e do setor financeiro. Gostaria de perguntar a vocês, quantos moram aqui em São Paulo ou quantos não moram aqui em São Paulo? Todos são aqui da região de São Paulo? Tá. Meu endereço é isso que vocês estão olhando aí. Se vocês não acreditam, o ano passado, desde o 1º de abril até o fim de dezembro, eu viajei 160 horas de voos, 39 voos, 14 países, em só 7 meses. Esse ano, 2023, desde o 1º de março, fiquei fora da casa 170 dias. Mas fica um privilégio porque quando eu viajo por América Latina, Caribe e Canadá, tive o privilégio de ter conversas 1 a 1 com mais de 400 CIOs, CTOs, CISOs, líderes, membros do board, membros do conselho, incluindo alguns diretores gerais, CEOs, para falar dos desafios que eles têm nesse momento. Mas nessa tarde, para entender os desafios e essa visão do futuro, temos que olhar um pouco hacia a história de nosso mundo e a história da humanidade. E por que esse paralelismo entre o universo, a história da humanidade e o que está ocorrendo no nosso mundo? A mudança no universo ha demorado muitos anos, segundo os cientistas. Se falava há alguns anos que a mudança no mundo de tecnologia se duplicava a cada 6 meses. Quantos de vocês acreditam que a tecnologia se está duplicando cada 6 meses? Ou vocês acreditam que hoje a tecnologia
muda mais rapidamente. Hoje as inovações de tecnologia estão ocorrendo quase diariamente. Quando olhamos como ha mudado nosso mundo, a vida, eu vou ser sincero, em 27 anos de carreira, 22 desses 27 anos como CISO interno ou externo a diferentes organizações, posso dizer para vocês, com toda sinceridade, que o mundo tecnológico de há 10 anos, 15 anos, 20 anos mudou. Quem aqui tem mais de 20 anos como CISO? Alguém aqui? Pergunto, é o mesmo mundo que você começou a carreira como CISO? Diferente. Completamente diferente. Quizás, não sei em sua experiência, mas em minha experiência, o mundo de tecnologia, o mundo de cibersegurança hoje, completamente algo que nunca imaginei. Eu lembro quando comecei, e vou compartilhar com vocês algumas histórias pessoais, algumas lições que aprendi de outros líderes como vocês. Mas lembro que quando comecei minha carreira, como CISO aos 27 anos de idade por primeira vez, eu sei, já alguns estão fazendo a matemática para determinar minha idade, mas quando comecei minha carreira como CISO aos 27 anos de idade, trabalhava para uma rede de hospitais nos Estados Unidos, com 10.000 médicos nessa rede de hospitais e clínicas, atendendo a mais de 3,5 milhões de pacientes por ano. E eu lembro que minha visão como líder era muito rígida. Era uma visão de, não, você não vai fazer isso, não. Hoje, o CISO que fala só não, o que vai ocorrer com esse CISO? Não vai ficar como CISO muito tempo, né? Mas essa evolução é a história da humanidade. Assim como temos essa evolução da carreira, essa evolução das organizações, também temos essa evolução temos que ter essa evolução mais avançada, olhando hacia o futuro. Eu lembro que ao começo da minha carreira, cibersegurança não se falava ao nível estratégico, ao nível de negócios. Hoje não encontro diretor-geral, CEO, membro do conselho, que não fale de cibersegurança, de privacidade, que é isso que não deixa dormir ao diretor-geral, aos conselhos, ao board. Cibersegurança é simplesmente a preocupação número 1 do negócio em qualquer setor da indústria. Temos aqui alguém que trabalha para o setor público, para o governo? Alguma pessoa? O setor público tem seus próprios desafios. Às vezes tem mais desafios que o setor privado, porque tem mais dificuldade em algumas áreas. Retenção de pessoal, contratação. Fica um pouco mais difícil, às vezes, para o setor público atender os mesmos desafios. Meus amigos, me vão a desculpar se eu tomo um pouco de água em nossa apresentação. Não sei se fica o tempo aqui em São Paulo, mas essa mudança de frio, quente, às vezes me deixa com um pouco de alergia. Um segundo. Obrigado. Mas essa história universal de mudança fica uma história muito poderosa com lições importantes para nós aprender. A evolução da tecnologia, esse paralelo entre a mudança do trabalho, dos requerimentos, nos leva também à história da evolução da tecnologia. Hoje tive o privilégio de ter um almoço com meu chefe de empresa que estava aqui em Brasil, e estávamos falando do começo da carreira. Ele tem uns anos mais que eu em carreira, quase uma década mais de experiência, e ele estava falando dos primeiros sistemas que ele programou. E quando comparamos que há 25, 30 anos,
Perdão. A tecnologia, os primeiros computadores, os sistemas pessoais, tinham 8 kilobytes, 16 kilobytes de memória. Não sei se alguno de vocês alguma vez programou em algum desses sistemas, mas fica interessante como hoje a evolução da tecnologia ha mudado nosso mundo. Esse futuro está aqui hoje. Isso não fica simplesmente uma ilustração do futuro, essa é a realidade do presente. Mas quando falamos de transformação de tecnologia, algo fica muito claro nos últimos anos e isto ocorreu depois da pandemia. Muitas organizações, já estavam falando da transformação digital. Mas posso dizer a vocês que hoje estamos em uma transformação de cibersegurança. A transformação digital já começou uns anos antes. Mas agora de que se fala? Da transformação de cibersegurança com novas tecnologias. Vou compartilhar com vocês uma história muito pontual que ilustra isso. Quantos aqui han ouvido de AI generativa? Creio que já se falou hoje desse tema, né? A inteligência artificial está sendo utilizada por os adversários. E eu posso dizer para vocês que falando com agências de inteligência, FBI, Interpol, Europol, Polícia Federal em diferentes países daqui da América Latina, já han encontrado os investigadores códigos maliciosos que utilizam machine learning, inteligência artificial, utilizam a nuvem para causar ameaças e ciberataques contra organizações. Hoje, os serviços de inteligência, como Interpol, Europol, FBI, CIA, outras agências, já não falam de código malicioso. Sabem vocês como eles falam dos riscos cibernéticos que nós conhecemos como ransomware, destrutivo? Sabem como eles categorizam esses riscos? Ciberarmamentos. Consideram isso o mesmo perigo que uma bomba de 500 quilos. Hoje temos uma guerra fria a nível global, na era digital, com os riscos e os ciberarmamentos que estão atacando as organizações que todos aqui representamos do setor público e privado. Mas, que fica mais importante que a tecnologia? Sabem vocês que o Fórum Econômico Mundial falou, no ano passado, que uma das 10 preocupações ou riscos mais fortes para a humanidade fica a ciberseguridade ou cibersegurança. É um dos 10 riscos de mais impacto para a humanidade. Também o Fórum Econômico Mundial falou que 95% dos riscos em cibersegurança são causados por quem? Por todos nós, por o ser humano. Então, nesse contexto, fica muito importante o trabalho que vocês estão fazendo como líderes. Essa liderança transformativa de transformar a cultura das organizações fica sumamente importante. Mas que podemos falar de nossa liderança em nossa família, nossa comunidade? Onde vocês creem que vamos a fechar a brecha de talento de cibersegurança? Alguém sabe os números aqui em Brasil, quanto ficou esse ano? Quase 800.000 vagas de cibersegurança que não foram atendidas aqui em Brasil. Agora, o problema, alguns falariam, são as faculdades. Não. O problema em nossa sociedade começa no lar, na família, em nossa sociedade. Essa liderança transformativa que precisamos, que todos nós lideremos, é o único que vai ajudar a atender a velocidade, a aceleração, o ritmo das mudanças que estão ocorrendo em nossa sociedade.
esa velocidad y esa aceleración de mudanças, de riscos, de desafios para as organizações es esencial que como líderes, como CISOs, como CIOs, como miembros del conselho, ajudemos a focar as organizações e a nossa comunidade essa educação desses riscos. Sabem vocês que Gartner esse ano publicou uma estadística interessante que falava na visão de Gartner que para o ano 2030, quais dois executivos serão os mais importantes em uma organização? Sabem vocês? Alguém viu essa estadística? O CIO e o CISO. Mais importantes que quem? Que o CEO, que o diretor geral. Por quê? Porque são os dois líderes de tecnologia que vão ajudar a levar essa liderança, essa visão do futuro, de novas inovações, de novas tecnologias, para atender esses riscos que vão afetar as organizações. E que podemos dizer dessa visão do futuro? Acho que ninguém aqui tem uma máquina do tempo para olhar o futuro, mas se olhamos as tendências do que está ocorrendo hoje, com inteligência artificial, com outras novas tecnologias que estão surgindo e o impacto que tem em nosso mundo, podemos dizer que nosso mundo não vai ser nada como imaginamos hoje. Eu posso ficar aqui toda tarde dando 10 ideias de como vai ficar o futuro, mas garanto a vocês que o nosso futuro vai ser completamente diferente. Algum dia, quizás, todos os funcionários de uma empresa vão ser inteligências artificiais. Quizás algum dia o mesmo rol do CISO seja uma inteligência artificial, não sabemos. Mas todo isso, essa visão do futuro, como uma estratégia de negócios é essencial, além de nós não tenhamos essa visão completa. E vou falar por quê. A influência que todos nós temos vai mais lá de nossas organizações. Quantos aqui têm o mesmo problema que eu tenho? Quando temos família, especialmente familiares, que não são pessoas do mundo de tecnologia, quando não funciona o WhatsApp, quando não funciona uma tecnologia, a quem ligam? A todos nós. Meus pais já estão aposentados, já estão em idade de 70 anos ou mais. Sempre que não funciona a tecnologia, um dos dois filhos, às vezes meu irmão, às vezes eu, somos os que recebemos essa chamada. Mas que influência temos fora de nossas organizações? O fato de vocês estar aqui como um grupo, falando, compartilhando ideias, vocês estão expandindo essa influência, esse conhecimento, estão compartilhando e trocando ideias, estratégias, conhecimento que vai ajudar a atender as necessidades. Muitas vezes eu tenho conversas com CIOs ou CISOs de um setor de indústria, do setor, por exemplo, bancário, e falam, eu pergunto, você fala com CISOs de outro setor de indústria? Não. Por quê? Porque eu tenho muito o que fazer, não tenho tempo e não vou dedicar tempo para compartilhar minhas lições de vida, meu conhecimento, com um CISO de um hospital. Por que não? Estamos falando do ano 2023. Nosso laboratório de FortiGuard Labs, dentro de Fortinet, é um time de aproximadamente 500 pesquisadores e cientistas que fazem investigações no Dark Web e no Deep Web. E uma coisa que eles han determinado é que todos os grupos principais de Ransomware as a Service, vocês não vão acreditar que eles se falam todos os dias em diferentes linguagens, em diferentes idiomas, línguas. Eles se falam, têm fóruns no Dark Web, eles trocam ideias, trocam tecnologia, trocam dados de clientes, eles têm uma conversa contínua. Por isso, esse ano se estima que o mundo de cibercrime vai ter um faturamento de mais de 11 trilhões de dólares. Seria a terceira economia global se fosse um país. Quem de vocês está faturando 11 trilhões de dólares? Ninguno de nós estamos faturando isso. Mas essa influência que vamos a ter sobre nossa sociedade, sobre
todo o mundo para ajudar a proteger a humanidade destes riscos, só vai ser quando nós troquemos essa informação, quando tenhamos esses relacionamentos. Quero ouvir uma resposta. Quem sabe quanto é a população global nesse momento do mundo? 8 bilhões, aproximadamente. Que porcentagem da humanidade hoje nunca utilizou um smartphone, ou internet, um navegador de internet ou um e-mail? Que porcentagem? 5%, 1%, 10%, 20%? Alguém tem alguma ideia? 40% da humanidade nunca se ha conectado à internet. Não sabem que existe uma internet. Se imaginam o risco para todos nós, o dia que essas pessoas sem educação, sem conscientização dos riscos de cibersegurança, sem essa influência que vocês podem ter, se imaginam vocês como vai aumentar os riscos para nossas organizações e para todos nós? Estamos falando de 40% da humanidade. Por que falo desse porcentagem? Porque estamos vivendo na era da hiperconectividade. Hoje, a internet está chegando a países, a lugares, a pessoas que nunca tiveram uma conexão à tecnologia. E chega um smartphone, chega um computador, chega a internet, com todas as coisas boas e as coisas negativas. Mas isso nos leva a pensar em algo muito importante. E quero perguntar novamente, quero estar seguro que vocês estão comigo nesse pensamento. Qual é o legado que cada um de vocês está deixando como líderes? Algum aqui tem um plano de sucessão como CISO, como CIO? Excelente. Alguém mais tem um plano de sucessão? Por que não? Não estamos falando de simplesmente dar oportunidade a pessoas dentro da organização, pero como estratégia, sua organização tem um plano de sucessão para o diretor-geral? Casi todas as empresas a nível de negócios, a nível de board, têm um plano de sucessão. Se Deus não quiser, o diretor-geral, o CEO, tem um acidente aéreo, quem toma o controle da empresa? Se a junta diretiva, o board de uma empresa, tem um acidente, tem alguma coisa, quem toma o controle da organização? Por que vocês não têm uma estratégia de sucessão? Não só ter uma estratégia, mas incentivar. Vou compartilhar com vocês algo que ha impactado minha vida. Estou muito feliz que temos aqui a participação hoje de organizações como o WOMSI, porque eu vou dar um testemunho público que poucas vezes em minha carreira eu he falado. Não vou nombrar a pessoa por respeito, mas vou contar o milagre. Em minha carreira, eu comecei minha carreira em tecnologia. Algum dia será parte de algum livro que vou escrever, On the Dark Side. Do outro lado, eu comecei minha carreira em tecnologia, como falavam há alguns anos, como hacker. Graças às pessoas que entraram no meu caminho, mulheres e homens, profissionais de outras áreas, de investigação, delegados, profissionais de cibersegurança, CISOs. Eu posso dizer que eu estou onde estou hoje por essa mentoria, por esse cuidado, por essa atenção que essas pessoas focaram em contribuição à minha carreira e à minha vida. Uma de minhas grandes mentoras é Chief Security Officer de uma das empresas mais grandes do mundo. Temos uma amizade de mais de 25, 30 anos. E ha sido uma das pessoas principais que me ha ajudado em minha carreira. E eu estarei eternamente grato a ela por esse apoio que ela deu à minha carreira. Da mesma forma, aqui dentro de Fortinet,
ya estoy con esa visión y esa estrategia de sucesión. O día que todos vamos a estar aposentados algún día, algunos más rápido que otros. Estoy incluso en ese grupo, mas algún día todos vamos a estar aposentados. ¿Y qué legado vamos a dejar, no solo dentro de nuestra organización con un plano o estrategia de sucesión, mas qué vamos a hacer en nuestra sociedad? ¿Qué legado estamos dejando para otras futuras generaciones? Eu não tenho o privilégio de ser pai, mas tenho duas lindas sobrinas. Imagino que aqui muitos serão pais ou mais. Que legado estamos deixando para a próxima geração? Com um mundo cheio de riscos, com um mundo cheio de desafios, que legado estamos deixando em liderança, visão e visão de cibersegurança? Mas aqui estão algumas estratégias de liderança que podem criar essa base para esse legado que podemos deixar e compartilhar com outros. Eu penso assim, que se não aprendemos todos os dias, não vamos a ser bons profissionais. E não estou falando só de educação formal, técnica, mas acho que todos nós aqui temos esse foco de aprendizagem diariamente. E precisamos desse foco. Precisamos de incentivar as pessoas a continuar em essa trajetória de aprendizagem que fica tão importante para o desenvolvimento de nossas organizações, de nossa sociedade, de nossos países e de nosso mundo. Outra área que fica sumamente importante é essa colaboração. O que vocês estão fazendo aqui. Eu sei que em alguns países existem organizações de troca de informação, seja de estratégias, de liderança, de cibersegurança, mas precisamos esse diálogo. Os adversários estão falando todos os dias. Por que nós não podemos ter essa colaboração? Fica essencial essa colaboração. Além da colaboração, de aprendizagem, nós como líderes temos que deixar uma visão que inspire as nossas organizações a chegar a um ponto. Muitas vezes, pergunto, já que eu viajo tanto, quantos de aqui viajam todas as semanas? Alguém aqui viaja todas as semanas igualmente ou não? Mas quando tomamos um voo, como passageiros, compramos a passagem, o que fazemos? Entramos e ficamos tranquilos, porque sabemos que temos um piloto, um copiloto, uma tripulação que sabem operar o avião e levar-nos a nosso destino. Essa visão deixamos nas mãos desse pessoal. Mas nós, quando nós temos essa oportunidade de estabelecer nossa própria visão, o que estamos fazendo? Estamos só preocupados com o dia ao dia. A coisa número 1 que falam para mim os CISOs, especificamente CISOs ou CIOs na América Latina, é: eu não tenho tempo para ficar pensando em estratégia ou visão. Eu estou sempre com problemas. Eu só estou focado nos riscos diários. Mas precisamos tomar tempo. Assim como precisamos tomar tempo para cuidar de nossa saúde, para não ficar estressados. Sabiam vocês que para o ano 2025, 50% dos CISOs que hoje estão nomeados como CISOs vão deixar a profissão? 2 fatores. Estresse. Alguém aqui não tem estresse como CISO? Alguém aqui tem uma vida fantástica como CISO sem estresse? Não, acho que não. Todos temos estresse. E a segunda razão por a qual os CISOs vão deixar a profissão é porque eles não sabem ter essa visão e falar e alinhar essa visão com o negócio. Ajudar ao negócio. Mas que podemos pensar com estas 3 estratégias? Aprendizagem, visão. Que podemos pensar de nosso futuro? Qual vai ser esse futuro? Esse futuro, eu garanto uma coisa a vocês. Eu não sei que vai ser a inovação que vamos a todos utilizar daqui a 2 anos, 3 anos. Mas eu garanto uma coisa para vocês. Que essa mudança, essa aceleração de mudança vai ser constante e vai ser mais acelerada do que imaginamos. Hoje se fala de quantum computing. Imaginem quando isso se misture, se combine com inteligência artificial e cibersegurança. O mundo que vivimos hoje não vai ser o mundo que vamos a viver daqui a 2 anos.
Se vocês querem validar isso, olhemos o que passou no nosso mundo com a pandemia. As organizações não estavam preparadas. Nosso telefone não deixava de ligar as pessoas ligando, perguntando como habilito 10.000 funcionários a trabalho seguro e remotamente. Quando? Amanhã. Nosso mundo vai mudar. E quizás não vai ser uma pandemia, quizás vai ser outra crise global, quizás vai ser a mesma evolução do cambio constante. Essa aceleração não vai ser de aqui a 24 horas, dobrando as inovações de tecnologia, vai ser em minutos, vai ser em segundos. Por isso precisamos focar-nos no dia de hoje. Nenhum ser humano tem controle sobre o futuro, só temos o controle do presente. Mas muitas vezes não permitimos tomar controle de todas as oportunidades que temos no presente. E precisamos explorar essas oportunidades como os líderes de cibersegurança. Uma das coisas que eu agradeço profundamente, falando com líderes e atuando por muitos anos como CISO interno a organizações, fica no compromisso que têm todas as pessoas dentro das organizações. Muitas vezes reconhecemos as pessoas de equipe ou times técnicos, mas não reconhecemos a recepcionista, não reconhecemos a pessoa na planta de manufatura, não reconhecemos o mensageiro, outras pessoas dentro das organizações. Essas pessoas têm mais conhecimento, muitas vezes, de riscos operacionais que as pessoas que só falam tecnologia. E muitas vezes temos que parar, avaliar o ambiente, avaliar o dia e tomar essas oportunidades para fazer essas mudanças. As oportunidades estão chegando, estão aqui hoje. Eu falo com líderes de governo, do setor público, líderes do setor privado, que falam, eu não posso dormir. Eu pergunto, por que você não pode dormir? Porque tenho terror das inovações, da convergência das redes de OT, de TI, de inteligência artificial, de hiperconectividade. Sabem vocês quantos equipamentos de IoT vão estar novos conectados de aqui a 2030? 50 bilhões de equipamentos novos. Além de aquele 40% da humanidade que se vai conectar. A superfície de ataque, a superfície de risco para todas as organizações vai mudar. E vai mudar mais rápido do que imaginamos. Não sei se vocês perceberam o que passou agora com os conflitos geopolíticos que há entre países que conhecemos, que não vou nombrar. Não vou falar desses países, mas na Europa há certos conflitos armados entre países agora. Vocês sabem que a raiz de esses conflitos tem detrás de isso uma guerra global de ciberarmamentos. Se não acreditam, pesquisem Wiper Ransomware, que foi desenhado para fazer danos físicos à infraestrutura crítica de qualquer país. Há uns dias, aqui em Brasil, tivemos uma situação que não se sabe ainda, mas tivemos uma situação de infraestrutura crítica. Mas as pessoas continuam vivendo desapercebidos, as pessoas ignoram os riscos. Sabem vocês qual é a missão número 1 da FBI nesse momento no mundo? Não é achar terroristas, não é procurar crime organizado. A missão número 1 da FBI como agência de inteligência nesse momento fica a proteção da infraestrutura crítica, os 16 setores de infraestrutura crítica, telecomunicações, saúde, transporte, governo, serviços básicos de governo. Em alguns países, ficam sem energia 2 dias, chega um furacão, chega um desastre natural, que faz as pessoas? A sociedade, a ordem social se destrói. As pessoas ficam matando o vizinho contra vizinho por recursos. Então, o trabalho que todos fazemos, às vezes pensamos, eu trabalho para um hospital, eu trabalho para o governo, eu trabalho para uma empresa de telecomunicações, não tem impacto em nossa sociedade. Tem impacto, sim. Nenhum governo do mundo, nesse momento, pode
atender esas necesidades y el sector privado fica con estos riscos. Mas tem un enfoque que es muy importante que no podemos esquecer en esta tarde, que es el enfoque de la ética en la lideranza. Desafortunadamente, en los últimos años hemos ouvido de algunos casos donde líderes de cibersegurança no actuaron éticamente. Me falaba un líder militar de un país de América Latina hace algunos meses y falou así: eu tenho um SOC de governo que protege a ciberdefensa das Forças Armadas de nosso país e protege a defesa nacional. Eu não fico preocupado que um analista de SOC vai ir ao setor privado. Parabéns, vai ter mais salário. O risco que eu tenho medo é que esse analista de SOC vai receber um e-mail ofertando a ele Bitcoin, a ele ou a ela, um Bitcoin para dar os segredos das fraquezas da defesa nacional de nosso país. Sabem vocês que os serviços de inteligência globais estão muito preocupados com a infraestrutura crítica da América Latina. Aqui na América do Sul, não vou dizer em que países, mas temos instalações críticas onde existem materiais nucleares, onde certos governos podem ter acesso e controlar todo esse equipamento e causar um desastre. Chernobyl ficaria uma fábula comparado a lo que pode ocorrer aqui em Sudamérica. Então, por que precisamos líderes com ética? En ese contexto de esos riscos. Porque precisamos líderes que tengan o valor, tengan a integridad y a honestidad y a transparencia de no ser manipulados. Os servicios de inteligencia globais de ciertos países están tratando de focar seus esfuerzos. Os grupos cibercriminosos. 80% dos cibercrimen es causado por el crimen organizado a nivel global. Eles estão focando campanhas de inteligência cibernética e de ataque cibernético em los líderes. Não nos funcionários, não na recepcionista, nos líderes das organizações. Se não temos valores éticos, vamos a ser comprometidos. E não tecnicamente, quizás por dinheiro, por outras motivações. Mas todos queremos chegar a esse futuro maravilloso de inovação, de transformação da humanidade. Mas só vamos a chegar a esse futuro quando todos tenhamos essa visão como líderes do amanhã. E eu quero falar para vocês de todo o coração, estou falando com toda a sinceridade do meu coração, peço que todos sejamos esses líderes do futuro. Líderes que tenhamos essa visão de ética, de integridade, de inclusão, que tenhamos essa mentalidade de cuidar não só de nossas organizações, cuidar de nossa sociedade, de nossas famílias, e cuidar de nossos países e nossa região e de nosso mundo. Quero agradecer a vocês por o tempo que vocês han compartilhado. Não sei se alguno de vocês tem alguma pergunta. Sé que terminó tiempo, mas voy a dar un minuto si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quisieran preguntar. Estoy a su disposición para responder sus inquietudes o preguntas. ¿Alguna pregunta? Muito obrigado.